o estudo dos crimes contra o patrimônio. Artigos 155 até o artigo 183 do Código Penal. Bom, o patrimônio, ele é integrado não só pelas coisas de valor econômico, mas também pelos bens de valor afetivo e pelos bens úteis. Portanto, o patrimônio é integrado pelos bens de valor econômico, pelos bens de valor afetivo e pelos bens úteis. Exemplificando, furto de uma carta de amor. Então imaginemos, a moça guardava as 7 chaves, aquela carta lá do primeiro namorado dela. Aquilo não tem valor econômico, não tem um valor de mercado, mas tem um valor afetivo para ela. Então, se alguém vai lá e subtrai aquela carta de amor, vai responder pelo crime de furto. Ok? Um outro exemplo. Alguém furta uma folha de cheque em branco. Se o sujeito preenche, passa esta folha de cheque em branco, ele vai responder pelo estelionato. Agora imaginemos, ele furtou uma folha de cheque em branco, mas ele não preencheu nem passou. Ele foi pego com essa folha de cheque em branco. E aí? É furto da folha de cheque em branco. Embora não tenha valor econômico, esta folha de cheque em branco, não tem valor afetivo, mas é uma coisa útil. Ok? Portanto, o patrimônio, o que a lei visa proteger aqui, visa proteger os bens de valor econômico, os bens de valor afetivo e também os bens úteis. Ok? Valor econômico, valor afetivo e também os bens úteis. Ok? Então, mesmo se não tiver um valor econômico nem um valor afetivo, pode ser crime se aquilo representar alguma utilidade para a pessoa. Ok? Muito bem. Nos crimes contra o patrimônio, é possível uso capião. Quer dizer, o ladrão, ele pode um dia usucapir o bem que ele subtraiu. Aquele que cometeu um latrocínio, ele pode um dia subtrair, usucapir este bem que é objeto do crime de latrocínio. Em suma, é possível uso capião do bem que foi objeto de crime contra o patrimônio? Resposta, em regra sim, porque o Código Civil, ele diz que a posse clandestina e a posse violenta se convalida, ok? Então, a posse clandestina, que é a típica do furto, e a posse violenta, que existe no roubo, são dois vícios que se convalidam. Então, a partir do momento que se convalidar, começa a contar o prazo de uso capião. E o prazo de uso capião de bem móvel é de 5 anos, artigo 1261. O prazo é de 5 anos, independentemente de ter título ou de boa-fé. Mesmo sem ter título e mesmo sem ter boa-fé, é possível chegar ao uso capião. Portanto, a pergunta é possível uso capião nos crimes contra o patrimônio? Vocês vão dizer sim, em regra sim, porque a posse clandestina e a posse violenta se convalidam. E após a convalidação começa a contar o prazo de 5 anos do uso capião. Ok? Tem uma discussão no direito civil quando se convalida. Uma primeira corrente diz, se convalidar se torna uma posse justa. Se convalidar significa tornar-se justa. Primeira corrente entende que se convalida quando cessa a violência ou cessa a clandestinidade. A clandestinidade vai cessar quando a vítima sabe com quem está o bem. Então, a vítima sabe que o bem está com fulano de tal. Quando a vítima fica sabendo quem possui o bem. Então,
A primeira corrente cessa, o vício da violência e da clandestinidade se convalida quando cessa a violência ou cessa com a clandestinidade. A partir desse momento que cessou a violência ou a clandestinidade, começaria a contar o prazo de 5 anos de uso capião. Uma segunda corrente é mais rigorosa, entende que para cessar, para se convalidar a posse violenta ou clandestina, para se convalidar exige, primeiro, que cesse a violência ou a clandestinidade. E depois, mais ano e dia, que flua o prazo de ano e dia. Depois de ano e dia é que começa a contar o prazo de uso capião. Então a segunda corrente entende, para se convalidar uma posse violenta ou clandestina, exige, primeiro, que cesse a violência ou clandestinidade. Segundo, que flua um prazo superior a ano e dia, um prazo de ano e dia. Então, cessou a violência, depois correu o ano e dia, daí então a posse se torna justa. E a partir daí então começaria o prazo de uso capião. Então o prazo de uso capião seria de 6 anos e 1 dia, a partir da cessação da violência ou da clandestinidade. Não seria de 5 anos, seria de 6 anos e 1 dia, porque teria que esperar mais ano e dia para começar a contar o prazo de 5 anos. Bom, então é isso. É possível, então, o uso capião, via de regra, sim. Só que é o seguinte, a posse tem 3 vícios. Quais são os 3 vícios da posse? Violência, clandestinidade e a precariedade. Ok? Os vícios da violência e da clandestinidade são vícios superáveis, são vícios que podem cessar. Ok? Agora, e a precariedade? O que é a posse precária? Posse precária é aquela em que o possuidor direto se recusa a devolver o bem que ele recebeu. Isso é uma posse precária. Possuidor direto se recusa a devolver o bem. Então, por exemplo, eu te empresto um carro e você se recusa a me devolver quando eu te peço. Eu te aluguei uns livros e você se recusa a devolver quando eu pedir de volta. Ok? Então, a posse precária é isso. O possuidor direto se recusa a devolver o bem que lhe foi cedido. O vício da precariedade, ele não se convalida. O Código Civil prevê que se convalida o vício da violência e o da clandestinidade. Mas o vício da precariedade não se convalida, é uma posse que vai ser sempre injusta. Então, não será possível uso capião na posse precária. Vale lembrar que o possuidor precário, que é aquele que se recusa a devolver o bem, se for um bem móvel, ele responde pelo crime de apropriação indébita, artigo 168, né? Te emprestei um bem móvel e você se recusou a devolver. Apropriação indébita. Então, esse vício nunca se convalida, nunca vai poder gerar uso capião. Bom, então o que a gente conclui então? É possível uso capião nos crimes contra o patrimônio? A resposta é a seguinte, em regra, sim. Pois os vícios da violência e da clandestinidade se convalidam. E uma vez convalidado, começa a contar o prazo de 5 anos de uso capião, de bem móvel. Então, em regra, é possível uso capião. Então, o ladrão pode usucapir o bem, aquele que comete um latrocínio pode usucapir o bem. Exceção, não admite uso capião a posse precária, isto é, no crime de apropriação indébita. Então, a apropriação indébita é o único crime contra o patrimônio que não admite uso capião, porque na apropriação indébita a posse é precária. Comete a apropriação indébita aquele que se recusa a devolver o bem. E esse sujeito nunca vai poder alegar uso capião, porque o vício da precariedade não se convalida. Ok? Então, em resumo, se perguntarem para vocês qual é o único crime contra o patrimônio que não admite uso capião. Então, o único crime contra o patrimônio que não admite uso capião é a apropriação indébita. É o crime de apropriação indébita. Ok? Muito bem. Por outro lado,
Imaginemos o seguinte, o sujeito praticou um crime contra o patrimônio e ele obteve, depois de um tempo, teve a cara de pau de requerer usucapião e obteve usucapião. Ok. Só que acontece o seguinte, o artigo 91, inciso 2º, a linha B de bola do Código Penal. 91, inciso 2º, a linha B de bola, diz o seguinte, que é efeito automático da condenação a perda do produto do crime. É efeito da condenação a perda do produto do crime. Ok? 91, inciso 2, a linha B de bola. O sujeito que é condenado, ele perde o produto do crime. Ok? Por isso, Magalhães Noronha, grande penalista, ele diz o seguinte, olha, é possível, realmente é possível usucapião. Entretanto, se for condenado, perderá o produto do crime. É possível usucapião, entretanto, se houver a condenação na área penal, mesmo tendo usucapido, vai perder, porque se trata de produto do crime. Nelson Hungria, por sua vez, pensa diferente. Diz o seguinte, se ocorrer usucapião na esfera civil, não será aplicado esse artigo 91, inciso 2º, a linha B de bola. Isto é, se ocorrer usucapião, não haverá a perda do produto do crime. Se ocorrer o usucapião, não haverá a perda do produto do crime, porque o usucapião é um direito constitucional, é um modo de aquisição da propriedade previsto na Constituição. Então, em resumo, o delinquente que conseguiu usucapir o bem. Primeira corrente, se ele for condenado criminalmente, ele perderá o bem, porque haverá aí a perda do produto do crime. Artigo 91, inciso 2º, a linha B de bola. Magalhães Noronha. Segunda corrente, se ele usucapir o bem, ele não perderá este bem, mesmo sendo condenado criminalmente. Se ele conseguiu usucapir, e caso venha a ser condenado criminalmente, ele não perderá este bem. Porque o artigo 91, inciso 2º, a linha B de bola do Código Penal, não se aplica, segundo Nelson Hungria, quando ocorre usucapião. Nelson Hungria diz que não se aplica, porque o direito penal não vai também poder sobrepor ao direito civil. São dois ramos do direito no mesmo nível. Então tem que fazer uma interpretação conciliadora. Tem que fazer uma interpretação conciliadora, segundo Nelson Hungria. Quer dizer, a perda do produto do crime, leia-se, salvo quando houver usucapião. Bom, então fizemos aqui uma introdução acerca aqui dos crimes contra o patrimônio, ok? Então, os crimes contra o patrimônio abrangem as coisas de valor econômico, afetivo, as coisas úteis. É possível usucapião, salvo no crime de apropriação indébita, ok? Vamos analisar o primeiro crime aqui, que é o crime de furto. Artigo 155 do Código Penal. Está definido subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Essa é a definição do furto. Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. A pena do furto simples é de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Ok? Bom, a diferença entre o furto e o roubo é a seguinte. O furto não há violência nem grave ameaça. Ao passo que no roubo vai ter a violência, ou a grave ameaça, ou a violência imprópria. Então, a subtração sem violência, furto. Subtração com violência, ou grave ameaça, ou violência imprópria. Violência imprópria é drogar a pessoa, roubo. Então, está feita então a diferença entre furto e roubo. Subtração sem violência, sem grave ameaça, furto. Se houver violência ou grave ameaça ou violência imprópria contra a pessoa, né, o crime será de roubo. Ok? Muito bem. O sujeito ativo do crime de furto. A lei fala, subtrair para si ou para outra coisa alheia. Coisa alheia. Então, o sujeito ativo é qualquer pessoa, exceto o proprietário do bem, que a lei fala em coisa alheia.
Portanto, qualquer pessoa pode cometer o furto, exceto o proprietário. Ok? O furto, então, é um crime comum ou geral. Crime comum ou geral, que é aquele crime que pode ser praticado por qualquer pessoa. Ok? O proprietário, ele não pratica furto. Se o proprietário subtrair um bem, o bem que lhe pertence, mas que está em poder de outra pessoa, se ele subtrai o bem que lhe pertence, mas que está em poder de outra pessoa, não responderá por furto. Ele responderá pelo crime de exercício arbitrário das próprias razões, ok? Proprietário que subtrai o bem próprio que está em poder de outra pessoa. O crime é de exercício arbitrário das próprias razões, ok? Que pode ser o artigo 345, se cabia uma ação judicial, se a pretensão era legítima, se a pretensão dele era legítima, 345. Se a pretensão era ilegítima, ele não tinha o direito de pleitear isso em juízo, daí é o 346, que é o exercício arbitrário do 346. Temos dois crimes de exercício arbitrário das próprias razões, o 345 e o 346. Ok? Então, o proprietário que subtrai o próprio bem que está em poder de outra pessoa, se a pretensão for legítima, exercício arbitrário das próprias razões do 345. Se a pretensão for ilegítima, exercício arbitrário das próprias razões do 346. Ok? Muito bem. Então, o furto é um crime comum, porque pode ser praticado por qualquer pessoa, exceto pelo proprietário. Lembrando que quando a propriedade for comum, propriedade comum é a que pertence a mais de uma pessoa, daí o proprietário pode praticar o furto do artigo 156, que nós vamos estudar mais adiante, que é o chamado furto de coisa comum. Furto do artigo 156, tá? Então, A e B são donos de um carro e o A furta o carro que está em poder de B. A e B são proprietários do carro e o A furta o carro que está em poder de B. O A comete o furto de coisa comum, 156. Então, o proprietário, via de regra, não pode cometer furto, salvo quando for propriedade comum. Daí tem este furto de coisa comum do artigo 156, que nós vamos estudar mais adiante. Ok? Muito bem. O furto, então, se perguntarem, o furto é um crime comum ou é um crime próprio? Vocês vão dizer, via de regra, é um crime comum, porque pode ser praticado por qualquer pessoa. Mas nós temos um furto que é crime próprio. Qual é? O furto qualificado pelo abuso de confiança. O furto qualificado pelo abuso de confiança, que é o artigo 155, parágrafo 2º, inciso 2º. O furto qualificado pelo abuso de confiança é um crime próprio, pois só pode ser praticado por pessoa que desfrutava da confiança da vítima. Só pode ser praticado por aquela pessoa que a vítima confiava. Ok? Então, é um crime próprio o furto qualificado pelo abuso de confiança. Ok? Muito bem. Ladrão que furta ladrão responde por furto? Então, imaginemos, um ladrão que furta ladrão. Ele vai responder por furto? Então, imaginemos, o João da Silva, ele mobiliou a casa dele tudo com coisas furtadas, roubadas, ok? Então tá lá, sofá, geladeira. Daí um belo dia entra um ladrão lá e furta os bens. Quer dizer, ladrão que furta ladrão. Responde por furto? Resposta: sim, responde por furto. Tá? Só que a vítima do furto não vai ser o ladrão, a vítima vai ser a vítima do primeiro furto. Né? A vítima do primeiro furto também será vítima deste segundo furto. Mas o ladrão que furta ladrão, se cair em concurso, vocês vão responder. Responde sim pelo furto. Ok? É pacífico. Muito bem. Uma outra questão interessante é a seguinte. Quem tem a posse ou detenção da coisa, pode cometer furto? Possuidor ou detentor pode cometer furto? Nós vimos que o proprietário não comete furto. E o possuidor ou o detentor da coisa poderia cometer furto? Resposta: sim, se a posse ou detenção for vigiada. Aqui tem uma regrinha simples. É a seguinte: se a posse ou detenção for vigiada,
grifem, ó, vigiada, ele pode cometer furto. Se for desvigiada, daí o crime é de apropriação indébita. Então é a regrinha básica. Quem tem a posse ou detenção vigiada, furto. Se a posse ou detenção for desvigiada, daí é apropriação indébita. Então, um exemplo clássico. O aluno lá na biblioteca da faculdade, ele está ali dentro da biblioteca, portanto, sob vigilância. Está sob vigilância, está dentro da biblioteca. Ele coloca o livro debaixo do paletó e sai. Bom, ele tinha ali a detenção desse livro, né? Ele já estava estudando ali, tinha a detenção do livro da biblioteca. Aí é furto, porque estava sob vigilância. Agora imaginemos, o aluno ele toma emprestado o livro da biblioteca. Levou para casa o livro, a biblioteca autorizou que ele levasse o livro para casa. Então ele levou o livro para casa e nunca mais devolveu. O aluno levou o livro para casa e nunca mais devolveu. Apropriação indébita. Ok? Então porque ele tinha a posse aí desvigiada. Então se a posse ou detenção for vigiada, furto. Se for desvigiada, apropriação indébita. Imaginemos, o sujeito aluga um carro. Se ele aluga um carro e nunca mais devolve, então ele vai ter a posse desvigiada. Desvigiada, apropriação indébita. Então, se for sem vigilância, é apropriação indébita. Caixa de supermercado, uma questão, né, comum na prática, né? O caixa de supermercado ou caixa de uma empresa que vai recebendo dinheiro e vai se apropriando. Caixa de supermercado ou caixa de empresa que se apropria de valores que vai recebendo. Se ele trabalhava sob vigilância, então tinha câmeras ali em cima dele, tinha câmeras, tinha fiscal rondando, tinha o dono lá toda hora olhando. Se ele trabalhava sob vigilância, furto. Agora, se não tinha nenhuma vigilância, apropriação indébita. Ok? Então imaginemos, ele era o chefão lá da empresa, então ninguém vigiava. Daí a apropriação indébita. Então a regrinha é básica. Vigiada, furto. Desvigiada, apropriação indébita. Artigo 168. Ok? Nelson Hungria, entretanto, ele vai um pouco além disso que nós estamos falando. Se aprofunda um pouco mais. E Nelson Hungria diz o seguinte: quem tem a posse ou detenção, vocês vão anotar isso que eu estou falando, tá? Quem tem a posse ou detenção do continente que lhe é entregue cerrado, vou repetir, quem tem a posse ou detenção do continente que lhe é entregue cerrado e se apropria do conteúdo, responde por furto, entre parênteses, Nelson Hungria. Vou repetir. Então, quem tem a posse ou detenção do continente, que é algo maior, que lhe é entregue cerrado, isto é, fechado, lacrado, que recebeu uma coisa maior, mas lacrada, fechada, e se apropria do conteúdo, responde por furto, segundo Nelson Hungria. O exemplo que ele dá é o seguinte: então o sujeito, ele vai dirigir um caminhão que está cheio de gasolina, que vai entregar gasolina para um posto. Então ele vai levar a gasolina para um posto de gasolina. Então, sabe aqueles caminhões, né, que carrega combustível? E está lacrado. O lacre só vai ser quebrado quando chegar lá no posto onde ele vai despejar gasolina. No meio do caminho, ele quebra o lacre e se apropria da gasolina. Daí, de acordo com o Nelson Hungria, isso seria um crime de furto, porque ele se apropriou do conteúdo. Ele recebeu o continente, algo maior, fechado, e ele se apoderou do conteúdo. De acordo com Hungria, ele responderia por furto. Então a regrinha é a seguinte: regra, quem tem a posse ou detenção desvigiada, em regra, apropriação indébita. Salvo nessa hipótese de Hungria, tem a posse ou detenção desvigiada do continente que lhe foi entregue cerrado, lacrado, fechado. Vindo a apoderar-se do conteúdo, responderá por furto. Então é um caso de posse desvigiada em que o sujeito vai responder pelo crime de furto.
Ok? Muito bem. Bom, outra questão interessante é a do funcionário público. O funcionário público, ele pode praticar furto ou ele pratica peculato? Que nós temos o peculato impróprio ou peculato furto, né? Peculato impróprio ou peculato furto, que é o artigo 312, parágrafo 1º. Então, a questão do funcionário público é a seguinte. Primeira situação. Funcionário público que subtrai bem público. Se ele subtrair um bem público, ok? Aqui é o seguinte, funcionário público subtraiu um bem público. Se a função facilitou a subtração, o crime será de peculato furto ou peculato impróprio. Parágrafo 1º do artigo 312, se a função facilitou a subtração. Peculato furto ou peculato impróprio. Agora, se a função não facilitou a subtração, se a função não facilitou em nada a subtração, daí o crime será de furto. Artigo 155. Então, a questão do bem público, né? Funcionário público que subtrai bem público. Se a função facilitou a subtração, peculato impróprio ou peculato furto. Se a função não facilitou a subtração, daí é furto. Então imaginemos, o funcionário público entrou de madrugada pelo telhado, ele escalou, entrou pelo telhado para subtrair bens públicos. Daí é furto, porque a função não facilitou a subtração. Ok? Agora, o funcionário público que subtrai bem particular. O bem particular também pode ser objeto de peculato, é o que se chama de malversação. Malversação é o nome do peculato de bem particular. O bem particular, para ser objeto do peculato furto, precisa, primeiro, ser um bem particular que esteja sob a guarda da administração. Leia-se, um bem particular apreendido, que esteja sob a guarda da administração pública. E ainda, que a função pública tenha facilitado a subtração. Então, quando for bem particular, para ser peculato, precisa, primeiro, que o bem particular esteja apreendido, esteja sob a guarda, custódia da administração. E segundo, que a função pública tenha facilitado a subtração. Ok? Então, imaginemos, o investigador de polícia subtrai o carro apreendido no pátio da delegacia. O investigador que subtrai o carro apreendido no pátio da delegacia é crime de peculato impróprio, peculato furto. Porque é um bem particular que estava sob a guarda da administração e a função facilitou a subtração. Ok? Agora, um outro exemplo. O policial rodoviário mandou o motorista parar. O motorista parou, mandou o motorista abrir o porta-mala, o motorista abriu o porta-mala e foi lá e pegou um bem que estava no porta-mala. Policial rodoviário que subtrai um bem que estava no porta-mala. Nesse caso, o crime é de furto. Por quê? Porque o bem particular que ele subtraiu não estava sob a guarda da administração. O carro não estava apreendido. Ok? Então, o bem particular, para ser objeto de peculato, tem que estar, primeiro, sob a guarda da administração, um bem que esteja apreendido. E segundo, que a função tenha facilitado a subtração. Nesse segundo exemplo, do policial rodoviário, que mandou o motorista abrir o porta-mala e ele foi lá e pega então um bem que está no porta-mala, o crime é de furto, porque o bem não estava apreendido, não estava sob a guarda da administração pública. Ok? Muito bem. Bom, então analisamos a questão aqui do sujeito ativo no crime de furto. Vamos examinar agora o bem jurídico protegido e também o sujeito passivo, né? Porque o sujeito passivo é o titular do bem jurídico. Ok? Então, qual é o bem jurídico protegido no crime de furto? Primeira corrente, o Nelson Hungria entende que o bem jurídico protegido é a propriedade. Então, Nelson Hungria entende que o bem jurídico protegido no crime de furto é a propriedade. Logo, para ele, sujeito passivo é o proprietário. O sujeito passivo do furto é o proprietário.
Ok? Então, Nelson Hungria, o bem jurídico protegido é a propriedade, sujeito passivo, então, seria apenas o proprietário. Muito bem. Segunda corrente, Magalhães Noronha, que é a posição dominante, que diz o bem jurídico no furto é a propriedade e a posse. Propriedade e a posse. Logo, sujeito passivo é o proprietário e também o possuidor. O sujeito passivo é o titular do bem jurídico. Então, o sujeito passivo seria o proprietário e também o possuidor. Ok? Muito bem, é a posição correta, porque o furto é crime contra o patrimônio. O furto não é crime contra a propriedade, é um crime contra o patrimônio. Patrimônio abrange não só a propriedade, abrange também a posse. Abrange também a posse. Ok? Terceira corrente, Celso Delmanto. O bem jurídico protegido é a propriedade, a posse e a detenção. Propriedade, posse e a detenção. Logo, o sujeito passivo seriam proprietário, possuidor e o detentor. Ok? Segundo ele, então, bem jurídico seria a propriedade, posse e a detenção. Sujeito passivo seria, então, propriedade, possuidor e o detentor. Discordo dessa terceira corrente porque a detenção, ela não gera efeito jurídico. Então, a detenção não integra o patrimônio da pessoa, porque a detenção, ela não tem uma proteção, não é protegida. Ok? O sujeito não pode ceder, por exemplo, a detenção, ele não pode transferir a detenção, querer negociar a detenção. Então, a detenção não é propriamente um bem, né? Porque não pode ser objeto de uma negociação. A detenção não é protegida. Ok? Então, eu fico com a segunda corrente. O bem jurídico é a propriedade e a posse, logo, o sujeito passivo seria o proprietário e o possuidor. Ok? É importante essa questão, por quê? Quem vai figurar como vítima no furto? Como vítima? O proprietário e o possuidor. O proprietário e o possuidor serão arrolados como vítimas. Não serão arrolados como testemunhas. Serão arrolados como vítimas. Já o detentor, ele é arrolado como testemunha e não como vítima, a não ser para a terceira corrente, né? A terceira corrente coloca também o detentor como vítima. Mas o detentor, a posição dominante, ele é arrolado como testemunha. E isso é importante, por quê? Porque testemunha responde por crime de desobediência na área penal. Testemunha que não comparece. Crime de desobediência. Vítima não. A vítima não compareceu, ela não pratica crime de desobediência. Testemunha pratica crime de desobediência. A vítima que não comparece não pratica. Testemunha responde por crime de falso testemunho. Vítima não. Ainda que a vítima minta, ela não pratica o crime de falso testemunho. Não há limite ao número de vítimas que se pode arrolar no processo. Pode arrolar todas as vítimas. Ah, tem 1000 vítimas, pode arrolar as 1000. Testemunha tem limites. Tem limite máximo de testemunha que se pode arrolar. Então, a importância da diferença, né? Testemunha responde por desobediência na área penal, vítima não. Testemunha responde por crime de falso testemunho, vítima não. Testemunha há um limite para se arrolar, vítima não. Ok? Então imaginemos o seguinte: o patrão mandou o office boy, mandou o empregado, vamos colocar assim, o patrão mandou o empregado depositar um dinheiro no banco. Aqui, está um dinheiro, deposita lá na minha conta. E no caminho, o empregado é furtado. Ele é furtado. Ele vai ser arrolado como testemunha, esse empregado, porque ele é detentor. Ele vai ser arrolado como testemunha, ele não vai ser arrolado como vítima, ele vai ser arrolado como testemunha. Porque o detentor, como que eu sei o que é detentor? Detentor é aquele que tem o contato físico. Tem o contato físico mediante subordinação. O empregado, por exemplo, é detentor. Tem contato físico mediante subordinação ou por mera permissão ou tolerância. Ok?
Então, quem tem o contato físico mediante subordinação ou por mera permissão ou tolerância, ele se enquadra como detentor. Ok? E o detentor ele vai ser arrolado a posição dominante como testemunha e não propriamente como vítima. Ok? Uma outra questão, é possível furto sem identificar a vítima? Quer dizer, ninguém sabe quem é a vítima. Seria possível um furto onde não se identifica a vítima? Imaginemos o seguinte, no meio de uma multidão, tem uma multidão, a polícia flagrou o ladrão subtraindo um bem do bolso, subtraindo um bem, dinheiro da carteira da vítima. A polícia flagrou o ladrão subtraindo o bem da carteira da vítima, a polícia prendeu o ladrão em flagrante, mas a vítima foi embora e nem percebeu. A vítima nem percebeu e sumiu no meio da multidão, a polícia não conseguiu identificar a vítima. A polícia não conseguiu identificar a vítima. Bom, mesmo assim existe o crime de furto. O que importa é que se prove que a coisa era alheia. Desde que se prove que a coisa era alheia, existe o crime de furto. Portanto, é sim possível o crime de furto sem que se identifique a vítima. Guarde esse exemplo, furto aí na multidão. Sem que se identifique a vítima. O que importa é que se prove que a coisa era alheia. Ok? Muito bem. Bom, mas no furto, então, o bem jurídico, de acordo com a posição dominante, é a propriedade e também a posse. Ok? E o bem jurídico é disponível. Se a vítima autoriza a subtração, ok? A questão da vítima autorizar a subtração. Vamos lá. Se o proprietário autoriza, se o proprietário autoriza a subtração, proprietário com 18 anos, mais de 18 anos, né? Se ele autoriza a subtração, desde que ele tenha autorizado antes da subtração, né? Uma autorização anterior à subtração, daí não existe o crime de furto. Se o proprietário autorizou a subtração, não existe o crime de furto, porque o bem jurídico, patrimônio, é um bem jurídico disponível. Bem jurídico é disponível. Ok? Então, não há o crime de furto se o proprietário autorizar a subtração antes da consumação. Porque depois que consumou, ele autoriza, daí o crime continua existindo. Ah, fiquei sabendo que quem furtou meu carro foi o Joãozinho. Ok, Joãozinho, concordo. Tal. Daí não adianta autorizar. Não adianta. Autorização posterior não exclui o crime. Tem que ser uma autorização antes da consumação e tem que ser um proprietário maior de 18 anos. Agora veja, quem tem que, para que o crime seja excluído completamente, quem tem que autorizar é o proprietário, ok? Proprietário que autoriza. Agora, se o possuidor autoriza, se o possuidor ou o detentor autoriza a subtração, esse possuidor ou detentor, que não é o proprietário que autorizou, ele está se comportando como dono do bem. Porque ele está se comportando, porque ele está dispondo do bem, né? Está dispondo do bem. Então, o possuidor ou detentor que autoriza a subtração pratica crime de apropriação indébita. Porque ele está se comportando como se fosse dono. Quem se comporta como dono pratica crime de apropriação indébita, né? O possuidor ou detentor que passa a ter comportamento de dono comete o crime de apropriação indébita. Portanto, o possuidor ou detentor que autoriza a subtração, ele responde pelo crime de apropriação indébita. E aquele que subtraiu com esta autorização pratica o crime de receptação, porque está adquirindo produto do crime de apropriação indébita. Interessante essa questão, né? Então, o possuidor ou detentor, quando autoriza a subtração, no momento em que autorizou, já comete o crime de apropriação indébita. E quem foi lá e subtraiu com esta autorização, está adquirindo produto de crime, está praticando o crime de receptação, está adquirindo produto do crime de apropriação indébita. Então, vai responder pelo crime de receptação. Ok? Agora, imaginemos o seguinte. O proprietário autoriza a subtração de um bem que está com o possuidor. Mas o possuidor não autorizou.
Quer dizer, o proprietário autorizou alguém a subtrair o seu bem que está em poder de um terceiro, que está em poder do possuidor. Nesse caso, o proprietário, ele vai responder pelo crime. Ele vai responder pelo crime de exercício arbitrário das próprias razões. Ok? Artigo 346. Então, se o proprietário autoriza, mas o bem está em poder, de um terceiro que não autorizou, está em poder de um possuidor que não autorizou, o proprietário vai responder pelo crime de exercício arbitrário das próprias razões, juntamente com esse que subtraiu. Quer dizer, esse que subtraiu e o proprietário, os dois vão responder pelo crime de exercício arbitrário das próprias razões, do artigo 346 do Código Penal. Ok? Então é isso. Então, o consentimento para excluir realmente o furto tem que ser um consentimento que emane do proprietário, né? Lembrando, consentimento que emane do proprietário tem que ser antes da consumação. Quando é o possuidor que autoriza, o possuidor comete o crime de apropriação indébita e aquele que foi lá e subtraiu com este consentimento responde por receptação. Se o proprietário, por sua vez, autoriza, mas o bem não está em poder dele, o bem está em poder legítimo de um terceiro, nesse caso, haverá o crime de exercício arbitrário das próprias razões do artigo 346 do Código Penal. Ok? É isso. Um forte abraço para vocês.